Pendências no contrato do transporte coletivo de Ribeirão continuam paradas. E nem com a chegada da nova secretária de administração, a Prefeitura quis se pronunciar sobre o que tem feito para que o contrato com o consórcio pró-urbano seja cumprido integralmente para o bem dos usuários. A nova secretária de administração assumiu a pasta no fim de janeiro. Ela ocupou o cargo de assistente do secretário anterior entre 2017 e 2018, mas atua na área jurídico-administrativa desde 2011. Mesmo com toda essa experiência, a Prefeitura não autorizou a advogada a falar sobre os desafios na gestão do contrato do município com o consórcio pró-urbano, já que ela também assumiu a coordenadoria da comissão de execução desse contrato. Nós pedimos entrevista e não foi concedida. O Executivo apenas enviou uma nota dizendo o seguinte: a Secretaria de Administração informa que a secretária da pasta assumiu recentemente e está revendo todos os contratos que estão sob sua responsabilidade, com a finalidade de saneamento e encaminhamento adequado, de acordo com as diretrizes do governo e pautada na legalidade. Seria normal se não fosse um contrato com problemas, né? Um contrato que estivesse dentro da sua normalidade. É estranho você esperar a revisão desse contrato do sistema de transporte público de Ribeirão Preto. Esse problema do transporte público já pede soluções há muito tempo. Pede adoção de medidas. Isso nada mais é do que levar o problema para frente, né? E é muito sério isso, porque deveria a Prefeitura ter uma preocupação muito séria, porque afeta diretamente a população, afeta a camada mais carente da população, que depende do transporte público, e não só por isso, porque a Prefeitura responde em juízo por ações ligadas a esse tema. A população espera pela construção do terminal central, que ligaria todos os pontos da cidade, pela cobertura contra sol e chuva dos que ainda não têm, por mais locais de recarga e também as questões que envolvem a exploração considerada indevida da publicidade nos pontos de ônibus pelas empresas, das cantinas nos terminais da Avenida Jerônimo Gonçalves, da taxa de gerenciamento e da tão cobrada transparência na bilhetagem. O que demonstra é que a Prefeitura talvez não esteja querendo cumprir o papel dela, que é fiscalizar. E o agente público, ele pode cometer atos infracionais, ilegais, descumprimento da lei, de duas formas. Ou ele faz o que a lei não permite que ele faça, ou ele se omite. E nesse caso o que a gente está tendo é uma omissão da Prefeitura. Parece, como já aconteceu em gestão anteriores, que se quer levar com a barriga para que se acabe o governo. Nós já estamos no 3º ano de mandato e as coisas continuam como sempre foram. E está na hora de mudar isso. A Prefeitura enfrenta pelo menos 2 ações do Ministério Público em relação ao contrato com o consórcio pró-urbano. Uma por descumprimento e outra pelo valor da tarifa. A própria promotoria não entende por que tanta lentidão, porque os fatos não são esclarecidos e resolvidos para o bem dos usuários do transporte coletivo. A função do poder público é proteger o cidadão, é proteger o usuário. E o que eu tenho visto ao longo de todos esses anos foi que o poder público simplesmente virou as costas para o usuário. Concede reajuste todos os anos e essas obras que são importantíssimas para o conforto e para a boa execução do serviço, elas estão simplesmente esquecidas e eu não vejo nenhuma ação, nenhuma iniciativa do poder público no sentido de fazer cumprir aquilo que está previsto no contrato. É exatamente a falta de interesse da Prefeitura em buscar uma solução em prol da população, né? A Prefeitura parece que se aliou com a concessionária e está tudo tranquilo, quer dizer, para eles não tem problema nenhum, eles aumentam a tarifa quando querem, na medida em que querem, deixam de cumprir. Então, na realidade, a gente conta somente agora com o poder da justiça. E este ano está prevista a revisão contratual da concessão do transporte público, que pode acontecer a cada 5 anos. É o momento de ouvir a voz de quem usa o serviço todos os dias e tem muito o que falar. No Parque dos Lagos, lá tem um ônibus só que vem para o centro. A gente fica tem vezes que a gente fica mais de 1 hora esperando e se chover não tem cobertura. A gente fica ali no relento. E outra coisa, os motoristas param, tem horas que ele vai tão lotado, quando está com pressa, quando eles não esperam, eu já vi gente cair da escada do ônibus. Na hora que a gente vai descendo, ele tira o ônibus de vez, está errado. Tem mais ônibus, principalmente na parte da tarde, no horário de pico, né? De manhã, à tarde.
melhoraria. Melhoraria, com certeza. Manter os ônibus nos horários certos, né? Aí fica, porque às vezes esses ônibus de bairro mais distante custa muito para passar, né? Na realidade a gente enfrenta muito atraso, né? Há muitas linhas também até no meu bairro, muito poucas linhas. Às vezes a gente tem que demorar 2 horas, muito roubo também nos pontos de ônibus, falta de segurança também. Ônibus muito lotado, eu acho que 4h20 não vale o que a gente sofre dentro do ônibus. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O Pró-Urbano afirma estar rigorosamente em dia com todas as obrigações e respondeu cada um dos tópicos. O terminal central dependia de uma indicação da prefeitura quanto ao local, mas agora o consórcio não tem mais nenhuma obrigação de construí-lo, pois já quitou toda a responsabilidade quanto a valores. Os pontos de ônibus dependem de ordem de serviço da Transerp. Quanto aos pontos de recarga, Ribeirão não comporta o número indicado no contrato. A exploração de publicidade e aluguéis das cantinas são de direito do consórcio. Quanto à taxa de gerenciamento, existe uma ação que deu o direito às empresas. Já a bilhetagem eletrônica é segura, transparente e enviada simultaneamente para a Transerp. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. É bom reforçar ao telespectador que essa resposta aí, Pus, que você acabou de ler, é do consórcio Pró-Urbano e nós, infelizmente, não podemos contar com uma versão da Prefeitura. Então, doutora Ademar, boa tarde. O que representa essa situação arrastada do contrato da Prefeitura de Ribeirão com o consórcio Pró-Urbano? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Mais uma vez, infelizmente, representa que algo está errado. Eu acredito que agora, passado 2 anos da administração atual, está muito errado. Por quê? 3 pontos apenas para reflexão. O primeiro deles, se eles não conhecem, a administração pública não conhece a situação da bilhetagem, como é que ela defendeu na justiça o último aumento? Algo estranho. O segundo, se ela realmente, depois de 2 anos, resolveu ver a bilhetagem agora, qual seria a legislação que ela está seguindo? Porque eu lembro que existe uma lei, 12.587 de 2012, que dá o regramento para o transporte público. E o terceiro é, onde está a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que fica, apesar de fazer algumas medidas, alguns atos, algumas investigações, mas aonde ela está, que ela não resolve o problema em definitivo. Olhamos aí, vimos nas imagens quem está sofrendo é a população. Então, algo está muito errado e tem que ser corrigido. E além desse prejuízo para a população, Ribeirão Preto perde receitas com o não cumprimento do contrato pelo consórcio Pró-Urbano? Sim, perde e, mais uma vez, se a tarifa hoje, do jeito que está o contrato, segundo alega o próprio consórcio, se a tarifa permite a exploração de algumas atividades complementares, por que então não está tendo esse indicativo na receita, no caso na cesta de receitas, para poder justificar a passagem? Então é algo muito estranho, muito errado e ainda que esteja acompanhado pelo Ministério Público Estadual, de Ribeirão Preto, não foi resolvido. Então eu penso que do jeito que está continuando, teremos aqui graves problemas em curto espaço de tempo e eu lembro que o ano que vem já inicia uma nova campanha política para a cidade. Então não pode ser admitido do jeito que está. Vimos aí, quem está sofrendo é a população. Ela tem sim um transporte? Tem. Porém ela não tem com a qualidade que poderia ter e isso é muito grave. E a exploração da publicidade em pontos de ônibus e das lanchonetes nos terminais da Jerônimo Gonçalves pelas empresas precisa ser melhor investigada? Sim, tem que ser bem investigado, até porque, eu repito, a legislação 2587 já deveria estar vigente, porque uma coisa que poucos sabem, a cidade de Ribeirão Preto inteira está pagando o transporte público, pelo menos o sistema, e o usuário paga a tarifa. Então, se o município se vale da legislação que cuida do transporte público, da mobilidade, como explicar a exploração de algumas atividades por parte do consórcio? Isso está no contrato? Isso não está no contrato? Então, é algo muito grave. Eu lembro de novo, o transporte público é um serviço essencial, ele inicia e tem a competência e a atribuição do município, não é de privado. Ele pode passar para iniciativa privada, porém é o município que tem que ficar responsável e atender a população. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco nós vamos mostrar que as chuvas das últimas semanas provocou estragos na macro-região. Em Jaboticabal, parte do muro do cemitério caiu e as casas encheram de lamas. Pusse. Até daqui a pouco, Ximene.